Grandes diretores vão tentar voltar ao Oscar em 2022 e eu trago uma lista com 10 deles nessa quarta parte do especial do Cine 7 aqui no YouTube. O Steven Spielberg já passeou pelos mais diversos gêneros: suspense, ficção científica, drama político, drama de época, filme de guerra. Porém, musical ele ainda não tinha feito. Isso vai acabar em 2021, porque no final do ano ele lança o remake de Amor, Sublime Amor. A missão é árdua, afinal o original ganhou 10 Oscars e é um dos maiores do gênero. A nova versão do Spielberg pode se aproveitar do clima propício aos musicais, em uma temporada de premiações que promete ser mais pra cima, mais animada do que a anterior, marcada pela pandemia em alta nos Estados Unidos. Por outro lado, faz tempo que o Spielberg não faz um filmaço. Tudo bem, ele foi indicado ao Oscar de melhor filme recentemente 3 vezes, por Lincoln, Ponte dos Espiões e The Post, mas nenhum desses aí tá na primeira galeria, no primeiro patamar da filmografia dele. Para mim, o último filmaço indiscutível da carreira do Spielberg foi de 2005, com Munique. Há também o fator Ansel Elgort, que pode atrapalhar o filme. Vale lembrar que no ano passado ele foi acusado de estupro. Joel Coen, Denzel Washington e também Frances McDormand. Esse é o timaço que forma The Tragedy of Macbeth. Baseado no clássico do William Shakespeare, a produção mostra um lorde que é convencido por 3 feiticeiras que o destino dele é ser o rei da Escócia. Com o apoio da esposa, ele vai tentar de tudo para tomar o poder. A produção vai ter um investimento pesado da Apple, em uma parceria com a A24, estúdio que sabe muito bem como fazer boas campanhas na academia. Vide a vitória surpreendente de Moonlight e esse ano a boa campanha, o bom desempenho de Minari. Para mim, o grande foco do filme vai ser o Denzel Washington. Vale lembrar que em 2017 ele ficou muito próximo de ganhar o 3º Oscar da carreira por Um Limite Entre Nós. Ele chegou a vencer o SEG, porém perdeu no Oscar para o Casey Affleck de Manchester à beira-mar. E a última estatueta dele foi há quase 20 anos com Um Dia de Treinamento. Logo, pode começar a rolar um clima de que chegou a hora de mais uma vez premiá-lo no Oscar. Quanto a Frances McDormand, acho difícil a academia, em tão curto espaço de tempo, premiá-la pela 3ª vez em melhor atriz. Ela já venceu em 2018 por 3 Anúncios para um Crime e nesse ano por Nomadland. Acho que a academia pode até indicá-la, mas premiá-la aí eu já acho mais difícil. Vão dar oportunidade para outro nome. Falando no Denzel Washington, ele pode também aparecer em melhor direção. O astro comanda a Journal for Jordan, que é uma produção estrelada pelo Michael B. Jordan. A história mostra um soldado norte-americano convocado para a guerra do Iraque, que antes de partir deixou uma série de cartas com conselhos para o filho recém-nascido ler quando crescer. O militar, infelizmente, morreu no conflito. Drama baseado em uma história real, feita para o público sair chorando do cinema ou do streaming, com um astro em ascensão, como é o caso do Michael B. Jordan, e um diretor bastante querido. A Journal for Jordan pode ir longe nesse Oscar, basta não exagerar na pieguice. Todo Mundo Quase Morto, Scott Pilgrim e Baby Driver. O Edgar Wright é um dos melhores diretores do cinemão americano e britânico, adorado por críticos e também pelo público. Porém, o Oscar nunca deu muita bola para ele. Quem sabe isso não muda com Noite Passada em Soho. Homenagem aos filmes de terror dos anos 60, a produção mostra uma garota com a capacidade de viajar no tempo
para ir até Londres, de 50 anos atrás, onde conhece o seu ídolo, um aspirante a cantor. Porém, a viagem não vai ser tão tranquila como parece. Noite passada em Sorro pode se candidatar e chegar forte em direção de arte, figurino e maquiagem. Mais do que isso, vai depender de quanto a academia está disposta a ousar, a deixar os seus preconceitos de lado em relação aos filmes pop e de terror. Another Round teve caminho tranquilo no Oscar 2021 de melhor filme internacional, porém não seria necessariamente assim se não fosse a pandemia da Covid-19. Isso porque o Paul Verhoeven era bastante cotado com Benedetta, filme que estava previsto para estrear no Festival de Cannes do ano passado. A expectativa é que para o Oscar 2022 o filme seja uma das principais apostas da categoria dos filmes internacionais. Benedetta se passa no século XVII e mostra uma freira italiana que sofre de um distúrbio e tem perturbações com visões religiosas e eróticas. Assistida por uma companheira de congregação, a relação entre as duas acaba se tornando um romance perigoso. Esse choque de religiosidade com erotismo a partir de um diretor extremamente provocativo como Paul Verhoeven pode afastar muitos votantes da academia. Vale lembrar que o filme anterior do Verhoeven, o L, que é sensacional, só conseguiu uma indicação ao Oscar, que foi com a Isabelle Huppert em Melhor Atriz. A produção mesmo ficou de fora até da pré-lista de melhor filme internacional. O Bradley Cooper não escondeu de ninguém que ficou com uma decepção guardada ali no coração pela esnobada dele em melhor direção por Nasce uma Estrela. Em 2022 ele vai tentar novamente chegar lá com Maestro. O projeto da Netflix será focado no casamento entre o compositor genial Leonard Bernstein com a Felícia Montealegre. Também vai mostrar a trajetória política, o ativismo político do Bernstein, tanto na época do macartismo, quando ele foi perseguido, como na questão dos direitos civis, ali no final dos anos 60, e também contra a guerra do Vietnã, já na década de 70. O par romântico do Bradley Cooper no filme será a Carey Mulligan, outra estrela de Hollywood que já está ali namorando há algum tempo essa estatueta, ou seja, receita perfeita para ganhar Oscar em 2022. Diretor mais superestimado do Oscar nos últimos anos, o David O. Russell, de O Lado Bom da Vida e Trapaça, vai voltar com um super elenco em Amsterdã. Os detalhes da história ainda não foram revelados, mas olha o timaço de atores que ele vai ter no filme. Vou até dar uma colada aqui. Tem o Christian Bale, Margot Robbie, Rami Malek, John David Washington, Robert De Niro, Mike Myers, Anya Taylor-Joy, Chris Rock e Michael Shannon. Para quem teve 3 dos últimos 4 filmes indicados na categoria máxima, Amsterdã é desde já um candidato fortíssimo. Wes Anderson demorou para emplacar uma indicação em melhor filme, mas ela veio em grande estilo em 2015 com O Grande Hotel Budapeste. 7 anos depois, ele tenta voltar à categoria com A Conexão Francesa. Previsto para estrear mundialmente no Festival de Cannes, o filme reúne mais uma vez um elenco repleto de estrelas para homenagear o jornalismo, com direito a um visual arrebatador. A Helen Mirren venceu o Oscar interpretando a Rainha Elizabeth. Depois foi a vez da Meryl Streep ganhar fazendo a Margaret Thatcher. Logo, por que não a Kristen Stewart repetir esse feito e também levar o Oscar de melhor atriz fazendo a Princesa Diana?
em Spencer. Ela vai interpretar esse ícone da realeza britânica no momento em que ela percebe que o casamento com o príncipe Charles não tem mais jeito e o negócio vai ser mesmo se separar. Vale lembrar que o diretor do filme, o Pablo Larraín, chileno excelente cineasta, comandou a Natalie Portman em Jack, filme que rendeu à atriz a indicação ao Oscar da categoria. Duas vezes ganhador do Oscar, a primeira com Os Imperdoáveis e a segunda com Menina de Ouro, o Clint Eastwood vai tentar chegar ao Oscar com Cry Macho. O projeto da Warner Bros. Traz ele mesmo, o próprio Clint, interpretando um antigo cowboy de sucesso nos Estados Unidos que está vivendo ali entre a aposentadoria e fazendo alguns bicos, que decide levar o filho de um ex-chefe para longe da mãe alcoólatra. Pode ser que o Oscar volte a abraçá-lo novamente e o consagre com Cry Macho, especialmente em melhor ator. Afinal de contas, ele nunca venceu na categoria. Seria algo fantástico. Vamos então para os comentários de vocês. Eu começo com a Ana Júlia. Ela pergunta o seguinte: a vitória de melhor ator no Oscar para o Sean Penn de Milk sobre o Mickey Rourke de O Lutador foi uma forma da academia se redimir com a comunidade LGBTQIA+, após a derrota de O Segredo de Brokeback Mountain como melhor filme na temporada de 2006? Ana, eu não vejo uma associação direta entre a derrota de Brokeback Mountain e a vitória do Sean Penn. Evidentemente que essa questão em alguns votantes pesou, mas eu acho que principalmente o fato do Sean Penn ser um ator com mais credibilidade, mais força na indústria do que o Mickey Rourke, e também o fato do Milk ter sido um filme mais visto, ter tido uma distribuição melhor, uma campanha maior do que O Lutador, possa ter ajudado o Sean Penn a derrotar o Mickey Rourke, apesar de eu achar que o Rourke era que deveria ter vencido aquele Oscar. Próxima pergunta é do Douglas Sobreira. Ele quer saber qual das 3 atuações vencedoras do Oscar, do Daniel Day-Lewis e da Frances McDormand, são as minhas favoritas. Do Daniel Day-Lewis, sem dúvida nenhuma, Sangue Negro. Quanto da Frances McDormand, difícil, mas eu acho que Fargo. A vez agora é do Renato Brito, e ele quer saber se eu acho que o Oscar desse ano, que estava apostando na diversidade, acabou pecando nas categorias de atuação, principalmente por não premiar a Viola Davis. Renato, se a gente for levar em consideração que sim, nós poderíamos ter tido 3 intérpretes negros vencedores do Oscar de atuação, Chadwick Boseman em melhor ator, a atriz para Viola e o Daniel Kaluuya em ator coadjuvante, sim, fica esse gosto amargo. Porém, são atuações, as vencedoras, tão boas que como é que daria para a gente criticar? Eu acho que o problema muitas vezes é quando você pega uma atuação apenas ok, apenas razoável, levando o Oscar, quando tem uma outra possibilidade mais representativa, mais marcante, mais histórica. Mas nesse caso, Anthony Hopkins, Frances McDormand, o próprio Kaluuya e também a Yoo Jung-yeon, meio complicado. Ainda tem o fato da Yoo Jung-yeon, uma atriz de origem asiática, uma atriz sul-coreana vencendo. Então tem esse aspecto que dá essa balanceada para não gerar, como eu falei, esse sabor amargo. A próxima pergunta é uma das mais difíceis que já me foram feitas aqui, mas eu vou tentar responder. É do Davi Vilela, ele volta lá no Oscar de 76 e basicamente ele quer saber quem eu tiraria dos indicados à melhor direção daquele ano, o Stanley Kubrick de Barry Lyndon, Robert Altman de Nashville, também Milos Forman de Um Estranho no Ninho, Sidney Lumet de Um Dia de Cão e o Federico Fellini por Amarcord, para colocar o Steven Spielberg de Tubarão. Com peso no meu coração,
eu tiraria o Sidney Lumet para colocar o Steven Spielberg. Adoro o Lumet, acho um cara espetacular, é aquele sujeito que sabe contar uma história, qualquer história que você der na mão dele, ele vai contar de maneira brilhante. Mas acho que o Spielberg, ele conseguiu criar momentos tão extraordinários com um filme aparentemente simples, né? A ideia do filme é uma ideia simples, é um tubarão que ataca as pessoas na praia. Porém, ele faz aquilo um espetáculo extraordinário e fora todo o legado que ficou de Tubarão para o mundo do cinema, para o bem e para o mal. Então eu tiraria o Lumet para ficar o Spielberg, porque os outros 4 indicados não dá para mexer. Agora é a vez do Abimael Santos, e ele fala que eu esqueci um momento histórico na década de 70, a primeira indicação de uma mulher em melhor direção, no caso, a Lina Wertmüller, por Pasqualino, Sete Belezas. Abimael, na verdade eu não esqueci, eu até a coloquei na lista maior, que é quando eu pego todos os grandes momentos e aí eu vou escolhendo o top 10 a partir deles, ela estava lá. Só que como eu já falo bastante disso aqui no canal e também tinham tantos momentos icônicos, extraordinários, eu acabei tirando, mas faço de mim as suas palavras, é um momento extraordinário, inesquecível e acho super importante, né? Depois de 5 décadas, o Oscar se rendeu a uma mulher finalmente na direção. É um absurdo esse espaço todo, mas a partir dela é que pôde vir as vitórias da Kathryn Bigelow e também da Connie Lisal. Agora é a vez do Henrique Rodrigues Gomes. Ele me pergunta qual animação eu acho que foi a mais injustiçada em não ter sido indicada a melhor filme. Soul ou Aranhaverso? Disputa difícil essa, mas eu fico com Soul. Acho que Soul merecia um pouquinho mais. Por fim, tem o Daniel Lomes e ele quer saber quais outros filmes do Chaplin, além de O Grande Ditador, mereciam uma indicação a melhor filme ou até mesmo ganhar. Daniel, sem dúvida nenhuma, Tempos Modernos é uma produção de 1936 que poderia ter disputado o Oscar do ano seguinte, que ficou nas mãos de Ziegfeld, o criador de Estrelas, uma das produções mais sem graças a vencerem o Oscar. Enquanto isso, Tempos Modernos é apenas uma das obras-primas da história do cinema. É isso, senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Segunda-feira, meio-dia, horário de Brasília, tem os 10 maiores momentos da história do Oscar na década de 60. A gente se encontra, até a próxima, tchau!